Olá, minhas crianças lindas, muito bom dia! Vamos lá para mais um dia de atividades. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Giovanus, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje com o pé direito. Vamos começar com a passagem bíblica. Essa passagem bíblica está lá em Eclesiástico 3:1 e diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Então, para tudo há o seu tempo. A gente precisa esperar, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu dia, tem a sua hora. Em outra passagem bíblica diz também que nenhum cabelo da nossa cabeça cairá sem o consentimento de Deus. Então, é como se Deus estivesse no controle de tudo e de todas as coisas. Então, a gente precisa confiar, acreditar que existe um tempo certo para tudo e para todas as coisas e que Deus é quem está no controle de tudo isso. Então, que sejamos felizes e que vivamos intensamente cada momento na esperança de dias melhores que virão, porque a gente tem um Senhor que cuida de tudo e de todas as coisas. Tia nos está falando de tempo, né? Então, existe o tempo de Deus, existe o nosso tempo dos homens e existe uma medida para esse tempo. É o que estudaremos em nossa aula de hoje. Ontem a gente estudou um pouquinho sobre as medidas de comprimento. A gente estudou sobre o metro, centímetro, milímetro. Hoje, Tia Vanusa vai dar continuidade à nossa aula de ontem, puxando o gancho da nossa aula de ontem. Falamos sobre medidas de comprimento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tempo. E aí existe a hora, o segundo, o minuto, existe o calendário que mede o dia, o mês, o ano. Mas aí vamos compreender um pouquinho a história de tudo isso, como se deu esse calendário, qual é o calendário que a gente utiliza, quais são os outros calendários que existem, né? Como é que a gente mede esse nosso tempo, né? Então vamos lá estudar isso em nossa aula de hoje. O objetivo de nossa aula de hoje é conhecer a origem do calendário gregoriano, que é o nosso calendário, bem como conhecer os outros calendários utilizados em outras culturas, em outras realidades. E a gente vai precisar também compreender e relacionar as medidas de tempo. Para isso, estudaremos os livros de matemática e ciências, que a Vanusa já pede que vocês peguem aí o livro didático de vocês das disciplinas de matemática e ciências. Tia Vanusa vai pular algumas páginas. Tia Vanusa vai tentando, de algum modo, se utilizar de todo o livro em alguns assuntos para que a gente possa fazer essa relação entre duas disciplinas. A gente vai precisar pular um pouquinho algumas páginas do livro. Mas não tem problema não. No final das contas, a gente vai estudar o livro todo. Então, a gente vai começar lá em matemática. Vocês vão pegar aí o livro de vocês de matemática e a gente vai estudar sobre as medidas de tempo. Vocês vão abrir na página 184. E aí no livro de matemática de vocês, na página 184, vai falar um pouquinho sobre o dia, a hora e o minuto. Vocês vão observando cada uma dessas situações aí que mostra no quesito 1, quesito 2, quesito 3. Se recordem que um dia tem 24 horas, então lá no quesito 3, por exemplo, quando diz assim, 72 horas, são quantos dias mesmo? Então eu vou fazer 24 mais 24 mais 24. E aí eu vou perceber que são 3 dias. 48 horas e assim por diante, tá ok? Vocês vão continuar na página 185. Faz a leitura de todas essas situações aí, responda essas questões envolvendo também a hora do relógio. E aí vocês continuam na página 186, estudando um pouquinho sobre o minuto e os segundos, os minutos e segundos. E a gente vai hoje na disciplina de matemática até a página 187. Tá ok? Vocês vão estudar todas essas situações aí envolvendo hora, minuto e segundo. Dia, hora, minuto e segundo, tá ok? Então, na disciplina de matemática, estudaremos das páginas 184 a 187. E essa é a nossa aula de hoje de matemática. Aí, para fazer relação com matemática, a gente vai lá para o livro de ciências. E vocês vão abrir o livro de ciências na página 134.
Na página 134 do nosso livro de ciências, vai falar um pouquinho sobre os calendários. Quais são os calendários que existem, qual é o calendário que a gente utiliza e quais são os outros calendários de outras culturas, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre todos esses calendários que existem. Tia Vanusa vai passar um videozinho aí que mostra um pouquinho sobre a história dos calendários, tá bom? Você vai mostrar direitinho sobre esse calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa, baseado em quê? Baseado no Sol, no tempo que a nossa Terra gira em torno do Sol. Vai mostrar outras culturas, outras realidades. Veja esse videozinho, Tia Vanusa já volta. Medindo o tempo. O tempo cronológico pode ser dividido em unidades de medidas: segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. O ser humano criou diferentes formas e instrumentos para medir o tempo. Para medir a passagem do tempo, podemos utilizar diversos instrumentos, como o relógio, para medir horas, minutos, segundos. Relógio de sol, utilizado para medir as horas. Ampulheta, utilizada para medir hora, 1 minuto. Cronômetro, para medir minutos, segundos e frações de segundo. Calendário, utilizado para medir dias, semanas, meses e anos. Existem diferentes tipos de calendário. O adotado oficialmente no Brasil é o calendário gregoriano e recebeu este nome porque foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Este calendário é solar porque um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Equivale a 365 dias. Mas a cada 4 anos ocorre o ano bissexto, que é o ano que tem um dia a mais, ou seja, 366 dias. O calendário gregoriano se inicia com a data do nascimento de Jesus Cristo. O ano contado a partir do nascimento de Cristo é o ano 1. O ano seguinte é o ano 2. E assim sucessivamente. Além do calendário gregoriano, existem outros calendários. O calendário chinês, que divide o tempo em ciclos de 12 anos. Cada ano é representado por um animal: o dragão, porco, tigre, cavalo e outros. Calendário judaico, que utiliza os ciclos lunares em torno da Terra. O calendário islâmico, entre outros. E aí, depois que vocês viram esse videozinho, compreenderam um pouquinho melhor sobre os calendários, vocês vão fazer a leitura no livro de ciências, na página 134, vai falar um pouquinho sobre os calendários. Faz a leitura desse texto, responda essas questões aí. Na página 135 vai falar um pouquinho sobre diferentes culturas, diferentes calendários, vai mostrar um pouquinho sobre o calendário gregoriano, que o vídeo já mostrou, vocês vão ler aí no livro. Vai mostrar o calendário indígena, em que é baseado mesmo o calendário indígena, vocês vão perceber aí no livro de vocês, na página 135. E aí vocês na página 136 vão conhecer outros calendários de outras culturas. Observem aí o calendário chinês, o calendário maia. E aí cada um tem o seu jeito, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua realidade. Vocês vão fazer a leitura desse textinho aí. E aí na página 137 pede para você pesquisar um pouquinho mais sobre os calendários. Vocês vão pesquisar calendários de outras culturas, pode até se utilizar de um desses que Tia Vanusa falou na nossa aula de hoje, o calendário gregoriano, estudar ainda mais sobre o calendário gregoriano. No vídeo mostrou, né, por que se chama calendário gregoriano, quando é que ele dá início, tudo isso. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre esse calendário, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar sobre outros. Como é que funciona o calendário chinês, como é que funciona o calendário maia.
e tantos outros calendários que existem. Então vocês podem fazer essa pesquisa. E nessa etapa 2, que Tia nos achou super legal, vocês vão elaborar um calendário. Vocês vão seguir esse roteiro aí. Você pode criar outros nomes para os dias da semana. Vocês podem criar outros nomes para os dias dos meses. Vocês podem escolher um evento astronômico que servirá de orientação para o seu calendário. Pode ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser outra coisa. E Tia Vanusa ainda gostaria de dar uma outra sugestão. Que tal vocês criarem o calendário da gentileza? Tia Vanusa tem um calendário da gentileza. Observa aqui, ó. Calendário da gentileza. Vocês podem, nesse mês de junho, criar o calendário desse mês de junho. Em cada dia, colocar uma gentileza diferente que vocês podem fazer. Tia Vanusa vai abrir o de tia aqui no mês de junho. Observa aqui, Tia Vanusa vai mostrar para vocês. Ó, calendário da gentileza do mês de junho. E diz assim, hoje, quarta-feira, diz assim: observe o quanto você é duro consigo mesmo ou com os outros e seja mais gentil. Olha só a dica do calendário de gentileza para o dia de hoje. Seja mais gentil. Então, vocês podem também se utilizar dessa sugestão e criem aí o calendário da gentileza. Que tal? Vai ser super legal. Não vai ser baseado no Sol, não vai ser baseado na Lua, mas vai ser baseado na gentileza, em ser gentil, em amar mais o nosso próximo, quem está pertinho de nós. Vocês podem até criar assim, o calendário do Tô em Casa. E aí, cada dia da semana, vocês podem fazer uma coisa diferente. Que tal? Conversem aí com a mamãe. Na segunda eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pipoca, assistir um filme, vou tirar um tempinho para isso. Na terça eu vou fazer o quê? Uma comida bem gostosa. Então vocês usem a criatividade e criem aí esse calendário que está aí no livro didático de vocês da página 137. Tá ok? Então Tia Vanusa vai estar aqui aguardando todas essas atividades, ansiosas por todas essas atividades. Quem tiver alguma dúvida sobre alguma questão, pode perguntar a Tia Vanusa, eu estou aqui à disposição, tá ok? Recapitulando, ontem Tia Vanusa começou falando sobre as medidas. Tia Vanusa até começou dizendo ontem que a medida do amor é amar. Depois a gente estudou um pouquinho sobre as medidas de comprimento, metro, centímetro, milímetro. Hoje Tia Vanusa quis dar continuidade ao estudo das medidas, só que hoje falando sobre as medidas de tempo. Lá no livro de matemática, a partir da página 184, vocês vão estudar aí medidas de tempo, dia, hora e minuto. Vocês vão fazer todas essas atividades aí, que são fácil. Da página 184 até a página 187. Depois, vocês vão lá, pega o livro didático de ciências, abre lá na página 134. Na página 134, no capítulo 3, vocês vão estudar sobre os calendários, faz a leitura, conhece um pouquinho mais sobre o calendário gregoriano, calendário maia, calendário chinês, responde essa pesquisa aí, pesquise mais sobre um desses calendários que a gente estudou. E na última etapa 2, elabore um calendário. Então, vocês vão ficar à vontade para criar um calendário do jeito que vocês quiserem. Pode ser como esse gregoriano que a gente usa, pode ser o calendário da gentileza, pode ser o calendário do Estou em Casa, o calendário da pandemia, não sei, o calendário da saúde, o calendário da vida saudável. Tem muitas sugestões que vocês podem imaginar e criar, tá ok? O calendário das brincadeiras pode ser também uma boa ideia. Cada dia da semana vocês vão inventar uma brincadeira diferente, pode ser também. O calendário dos filmes, enfim. Usem a criatividade de vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês se divirtam. Faça todas as atividades direitinho. A gente não está de férias. Tia Vanusa precisa trabalhar. Vocês precisam estudar. Esse é o trabalho de vocês, tá bom? Se a mamãe não tiver como tirar as dúvidas, alguém aí que está com vocês, liga para a Tia Vanusa, pergunta no privado. Eu estou aqui à disposição, tá bom, meus amores? Então, um beijão, um abraço, feliz dia. E até amanhã. Tchau, tchau.